Olá, sou a professora Karen, tenho 49 anos e trabalho na rede estadual de ensino há mais de 10 anos. E hoje eu vou falar sobre um conteúdo que é muito discutido na língua portuguesa, é a estrutura do artigo de opinião. Tema, tese e argumento. Tá? E o objetivo dessa aula é compreender a estrutura de um artigo de opinião, bem como as partes que os constituem, conhecer os elementos constitutivos do artigo de opinião, além de ler e compreender o texto desse gênero e refletir sobre o tema. E para começar, eu vou falar sobre um tema que nós já somos muito acostumados hoje em dia, né? Que é nos mantermos conectados 24 horas na internet, que nem paramos para pensar como era o mundo antes dela. Você já imaginou ficar sem acessá-la, sem usar seus aplicativos preferidos, sem games, sem pesquisas? Como seria? E quanto ao tempo de navegação, você deixa de fazer outras tarefas diárias para ficar na web? E eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Que o foco desse conteúdo que seria os adolescentes e a perigosa dependência do mundo virtual. Como a internet tem se tornado atualmente o objeto de dependência de muitos adolescentes, o que causa muita preocupação a seus pais. E essa dependência tem tido como mola propulsora o fato de oportunizar aos jovens a interação e ao mesmo tempo atraí-los pela dinâmica das informações e por entretenimentos como redes sociais, jogos, vídeos, podcasts, entre outros. E o ambiente virtual torna-se um caminho para que os adolescentes encontrem contribuição à formação de sua identidade, o que pode ser considerado mais uma possível causa de sua dependência. E dessa forma, aspectos como número de amigos, identificação com perfis e sentimento de pertencimento a algum grupo contribuem para que esses jovens sintam cada vez mais a necessidade do espaço virtual. Então, para eles é importante estarem conectados, pois nesse universo tecnológico conseguem, mesmo que fantasiosamente, se sentir únicos. E este tema, ele é bastante polêmico, tá? Na vida do adolescente. E é mais assim, essa aula é mais para mostrar como a estrutura de um artigo de opinião Um artigo de opinião é um gênero textual no qual o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Ele é estruturado em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto. E geralmente os artigos de opinião eles são veiculados nos meios de comunicação de massa e abordam temas da atualidade. É interessante que o articulista, no desenvolvimento, faça uso de argumentações para convalidar as suas opiniões. Então, na introdução, o autor deve deixar claro o que? O tema e a tese, ou seja, a ideia desenvolvida sobre o tema. E no desenvolvimento é necessário conter os argumentos que fundamentem e comprovem a tese. E na conclusão é a retomada da tese e síntese dos argumentos. O que é importante saber? Que o tema é a ideia central do texto, é o recorte do assunto. A tese é uma proposição, ou seja, uma ideia, um ponto de vista, e o argumento é a defesa da tese, a justificativa do ponto de vista do locutor. Então, para a gente aplicar isso na prática, eu peço para que formulem 2 questões polêmicas que merecem ser discutidas por terem relevância social. As questões polêmicas, elas são diferentes pontos de vista relacionados ao mesmo tema. O que vocês devem fazer? É produzir um parágrafo sobre as questões a seguir, desenvolver uma estratégia argumentativa que seja favorável ou desfavorável, adequada para cada tema. 2 temas que eu vou colocar colocarem as opiniões a favor e contra. Tá? Flexibilizar o porte e a posse de armas contribui para diminuir a criminalidade? A demarcação de terras indígenas é importante para a preservação do meio ambiente? São questões polêmicas que merecem ser discutidas e que
vocês podem colocar dois pontos favoráveis, contra e a favor essas duas questões.